Beleza, galera. Nessa videoaula eu vou estar falando sobre a definição de algoritmos, os elementos do sistema e a representação dos algoritmos. Primeiramente, para a gente começar a falar sobre algoritmos, o que é um algoritmo, né? Então a gente tem aqui uma sequência de passos para fazer algo ou alguma coisa, né? Então é muito clássico a gente ter exemplos de receita de bolo ou um conjunto de instruções para levar a pessoa a um determinado endereço. Isso é um algoritmo, né, na nossa vida real, né? Na computação, a gente pode resumir como um conjunto de instruções para fazer o quê, né? Alguém imagina, né? Então, na computação a gente desenvolve programas, desenvolvemos sistemas para solucionar um problema. Então, a gente deve solucionar um problema utilizando um algoritmo. Então, a gente vai ordenar, né, os comandos, a gente vai criar uma sequência lógica que a gente consiga, né, desenvolver um algoritmo que resolva um determinado tipo de problema. Sobre os elementos do sistema, aqui, no caso aqui nós temos uma, duas, três entradas. São entradas que podem ser representadas por dados. Então, dados são fragmentos, né, que por si só não agregam muito valor. Mas quando a gente processa isso, então a próxima etapa é fazer o processamento de todos esses dados com base nas instruções que nós ensinamos o nosso computador a fazer. Então ele realiza o processo de transformação, que transforma o nosso dado em saída, que consequentemente podemos dizer que a saída do nosso sistema é uma informação para o usuário. Então entenda o seguinte, todo sistema ele trabalha com dados, pedaços de informação, fragmentos que não têm muito valor, realiza o processamento desses dados, ou seja, faz um tratamento deles, realiza operações, realiza procedimentos para transformar esse conjunto de dados em informação. E isso aqui é o que agrega valor a um sistema perante uma empresa. Tá? Se hoje as empresas investem em tecnologia, é porque elas precisam processar os dados e gerar essa informação de forma automática. Daí vem o nome informática, né, de informação automática. Isso é feito através dos sistemas que processam os dados e geram informação para o usuário. Quais são as formas da gente representar os algoritmos? Então, a primeira forma que a gente tem aqui é o fluxograma, um diagrama que é uma forma bem prática, bem visual de representar um algoritmo. Vamos supor que meu algoritmo precisa solicitar a idade do usuário. Então, solicita a idade. Assim que esse dado entra no sistema, então perceba que no caso aqui a entrada é a idade. O sistema entra na parte de processamento, que é verificar se essa idade é maior ou igual a 18 anos. Se a idade for maior ou igual a 18 anos, se essa condição for verdadeira, então o meu sistema conclui que o usuário é maior de idade. Caso contrário, se a condição for falsa, então o meu sistema conclui que o usuário ele é menor de idade. Então, essa é a saída do sistema. Nesse caso aqui, a gente tem uma condicional, beleza? Então, no caso aqui, a entrada é a idade, é o dado de entrada. É, o nosso processamento consiste em verificar se essa idade é maior ou igual a 18 anos, e aí existem duas possibilidades de saída. A primeira é caso sim, caso seja maior ou igual a 18 anos, então ele é maior de idade. E a segunda possibilidade de saída é dizer que o usuário é menor de idade, caso a condição seja falsa. Então, seguindo aqui a nossa aula, então, outra forma de representar os algoritmos é linguagem natural. Ou seja, a linguagem natural é a linguagem que a gente usa para se comunicar. Criando uma descrição narrativa, por exemplo, né, eu posso criar um algoritmo utilizando a língua portuguesa, ou a língua inglesa, espanhola, alemão, enfim. É a linguagem natural que a gente utiliza para se comunicar. É possível criar algoritmos utilizando a linguagem natural? Sim, só que só os seres humanos vão entender. Quando a gente parte para um algoritmo computacional, eu preciso utilizar uma linguagem que o computador entenda. E aí vem as linguagens que a gente chama de linguagens intermediárias, né? Ou então linguagem artificial. Nesse caso aqui eu tenho a linguagem C++, a linguagem Java, PHP, JavaScript, Python. Existem diversas linguagens de programação que fazem com que a gente traduza a nossa linguagem natural para uma linguagem de máquina. São linguagens compiladas, são linguagens interpretadas, né? Ou seja, a gente entra com uma linguagem, com a nossa linguagem natural, né, associada às regras de sintaxe de cada linguagem artificial, de cada linguagem de programação, e aí o computador processa tudo isso, gera um código de máquina
para que possa ser processado. E assim, quando a gente rodar o nosso programa, ele consiga realizar as operações que a gente deseja. E para quem está começando na área de programação, como é o foco da lógica de programação, a gente pode utilizar também uma pseudolinguagem. O que vem a ser uma pseudolinguagem? É uma linguagem intermediária que mescla a linguagem natural, no nosso caso, a língua portuguesa, com as regras de sintaxe da linguagem artificial. Vamos ver um exemplo aqui dessa pseudolinguagem, que é esse algoritmo aqui que soma dois valores. Então, eu tenho esse algoritmo, que o objetivo dele é somar dois valores, certo? Então, o nome dele é soma dois valores. Aqui eu tenho a declaração de variável. O que é variável? Já já vou explicar para vocês, né? Então, aqui no caso, eu tenho uma variável chamada soma, que é um espaço na memória do computador que eu vou estar guardando um determinado valor aqui, certo? Eu tenho também uma variável chamada a, né? Então, também é um outro espaço na memória do computador que vai estar sendo reservado para guardar algum valor. E eu tenho uma variável chamada b, que também é um outro espaço na memória do computador que eu posso estar guardando um determinado valor, certo? Então, eu tenho três espaços de memória do computador, todas elas do tipo inteiro. Então, estou preparando esse espaço de memória, cada um desses espaços, para guardar um valor do tipo inteiro. Beleza? A partir da linha 4, aqui em diante, até a linha 9, é a execução do meu algoritmo. Então, ele começa aqui nessa linha 5, dizendo assim, ó, escreva na tela esse texto aqui, ó, digite dois números. Então, é esse que vai aparecer aqui no monitor para o usuário, ó, digite dois números. E aí, a próxima linha, que é esse leia, ele vai ler esses dois números que o usuário digitar, e o primeiro número ele vai guardar na variável A, e o segundo número ele vai guardar na variável B. Então, vamos imaginar que o usuário digitou aqui 65. Então, 65 foi guardado na variável A. E vamos imaginar que o usuário digita 20. Então, 20 foi guardado na variável B. Beleza? Então, até aqui foi isso que foi feito no nosso programa. Na próxima linha, eu tenho aqui a variável soma, que estava vazia, ó, percebo que aqui a caixinha dela está vazia ainda. A variável soma está recebendo, esse aqui é um sinalzinho de atribuição, ela está recebendo a soma do que tem em A, que é 65, mais o que tem em B, que é 20. Então, a variável soma vai cair dentro dela, né, aqui dentro dela, ó, 85. Só que para o usuário não foi mostrado nada ainda. Então, na linha seguinte, nessa próxima linha, na linha 8, o que eu tenho aqui? Um escreva. Né? Eu tenho um escreva aqui, esse escreva o que tem dentro de soma. Então, eu vou escrever na tela aqui 85. Beleza? Então, ele escreveu aqui 85 na tela para o usuário. Ok? Então, aqui é uma compilação passo a passo para vocês entenderem quais são os dados de entrada. Então, nós temos dois números, né? Que foi solicitado para o usuário, que foi guardado na variável A e B. Em seguida, o processamento foi somar as duas e jogar na variável soma. E a saída foi o resultado dessa soma que eu escrevi na tela, que deu 85. Né? Tem como melhorar esse código, tem como, né, a gente aperfeiçoar também as entradas, as saídas, a gente vai fazer isso também durante a videoaula.